Uma queimada interditou o trânsito em ambas as pistas da rodovia Anhanguera, entre Araras e Limeira, na tarde de ontem. Veja só, uma intensa cortina de fumaça se formou após o fogo em uma propriedade privada. O congestionamento no local chegou a 7 quilômetros. Segundo a Intervias, concessionária que administra o trecho, a visibilidade era nula e um acidente entre duas carretas e um carro chegou a ser registrado. O fogo foi controlado depois de 2 horas. Equipes da Polícia Rodoviária, dos bombeiros e da concessionária auxiliaram no combate às chamas. E olha, e não é apenas queimadas que o tempo seco gera, não. O número de pessoas que procuram atendimento médico por conta da baixa umidade do ar tem aumentado a cada dia. No embate entre a saúde e as condições climáticas, alguns cuidados são essenciais. Seu José trabalha como pedreiro e tem 51 anos. Na manhã desta segunda-feira, precisou procurar atendimento médico e se queixa de sintomas comuns para esta época do ano. Porque eu tô me sentindo mal, o corpo doendo bastante, né? Corpo muito ruim, a dor de cabeça, a falta de coragem para trabalhar, não tô aguentando. Ele faz parte de números cada vez mais frequentes por conta da falta de chuva e, consequentemente, do tempo seco. O problema se estende desde janeiro e de lá para cá aumentou em cerca de 50% a procura por atendimento médico por conta de problemas respiratórios. Com isso, são cerca de 2.000 atendimentos mensais por conta deste problema somente no PA do bairro Cervezão. Nós temos aqui, de acordo com a nossa estatística, os pacientes que dão entrada nesse pronto-socorro solicitando atendimento por queixas respiratórias, o nosso último número é de 2.019 atendimentos. Muita coisa. Bastante atendimento. Com a expectativa de chuva fraca para os próximos dias, alguns cuidados são essenciais para evitar problemas respiratórios. Limpar móveis com panos úmidos, limpar quintais com águas reutilizadas, como da máquina de lavar, por exemplo, e evitar varrer. Manter toalhas molhadas ou recipientes com água para umidificar ambientes. Idosos e crianças devem ingerir água a cada 1 hora. Fazer atividades físicas no início da manhã ou no fim da tarde, evitando outros períodos, e também evitar caminhar em locais de fluxo intenso de veículos. O primeiro fato que acontece é acometimento respiratório. A respiração, o que acontece? A gente vai fazer a troca gasosa, o ar está seco, começa a danificar as vias aéreas superiores, irritação, coriza, congestão nasal. A pessoa que já tem aquela doença prévia, como que, por exemplo, a rinite, já é uma porta aberta para virar até possivelmente uma doença mais grave. Nesta terça-feira pode haver pancadas de chuva durante a tarde. A máxima é de 31 e a mínima de 16 graus. Na quarta-feira, o tempo fica parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Máxima de 33 e mínima de 14 graus. Na quinta-feira, possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 34 e mínima de 20 graus. Rafael Perobon está comigo para falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, vamos começar com notícias do ciclismo. A equipe da Secretaria de Esportes disputou 4 competições no último final de semana. Isso mesmo, Janaína. Até a equipe foi dividida aí para que pudesse mandar representantes para todas essas competições. A gente tem uma tela aqui com as conquistas de Rio Claro. Olha só, na Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, lá na Grande São Paulo, tivemos vários representantes de Rio Claro, destaque para Danilas Ferreira. Ela pegou o 4º lugar, ela ainda teve um problema no final da prova, na última curva ela acabou se enroscando lá com outros competidores, caiu, conseguiu se levantar e mesmo assim chegou em 4º lugar, pegou um lugar no pódio. Na Copa São Paulo de Ciclismo, 8ª etapa, essa competição foi disputada lá em Santa Rosa do Viterbo, na região de Ribeirão Preto. 2 rio-clarenses destacaram, o Vinícius Moraes pegou o 4º lugar e o João Toledo ficou em 5º, não foi para o pódio, mas esse 5º lugar dele garante o João na liderança da competição. Estamos aí na 8ª etapa da Copa São Paulo. Desafio Powerade de mountain bike foi disputado também lá na cidade de Santa Cruz da Conceição. Quem se destacou por Rio Claro foi a Giovana Corsi, ficou em 2º lugar na competição lá em Santa Cruz. E Rio Claro também se destacou nesta prova disputada em Minas Gerais, a corrida Café de Serra, com o Alisson Ferreira ficando na 3ª colocação.
E agora Rio Claro se prepara para mais uma prova. Nesse final de semana tem a 4ª e última etapa do Campeonato Paulista de Resistência. Aí deve ser equipe completa, viu, Janaína? Bom, pelo menos no final de semana para o ciclismo, aqui das equipes de Rio Claro, então, bons resultados, né, Rafa? Ontem a gente comentou que Rio Claro boas só notícias tinha perdido, hoje. pelo menos hoje a gente veio com boas notícias. Essas boas colocações dos Rio Clarenses não, né? Do pessoal que compete por Rio Claro, da equipe de Rio Claro, o Velo, Secretaria Municipal de Esportes, que está aí fazendo bonito no ciclismo. Bom, parabéns a toda essa equipe, boa sorte aí nas próximas competições. Exatamente. Agora, falando de futebol, ontem nós falamos aí de uma competição que teve WO, né? Isso. Você descobriu o que houve com o Rio Preto, que perdeu, né, por WO, o jogo para Ituano? Exatamente, foi pelo Campeonato Paulista Sub-20, a gente passou, né, o resultado do Rio Claro, que perdeu para a Ponte Preta por 1-0, e nós comentamos, olha, o Ituano ganhou por WO para o Rio Preto, mas ainda a gente não tinha informação do que havia ocorrido. O Rio Claro conseguiu a informação e passou para a gente. Na verdade, quebrou o ônibus do Rio Preto quando eles estavam indo lá para a cidade de Itu. E o ônibus quebrou ali na região de Piracicaba e por isso o pessoal não conseguiu chegar, não pôde participar. O regulamento, é claro, diz que quando alguém não chega a tempo do jogo, perde a partida por WO. Inclusive, o pessoal do Rio Preto parece que está tentando reverter essa situação na federação, tentando reagendar a partida, Janaína, mas não dá, imprevistos acontecem mesmo, né? Tem que contar com esses imprevistos. Exatamente. Não tem como, se o regulamento já diz, né, Rafa? Exatamente. Agora, é aquela situação, esse Campeonato Paulista Sub-20, ele é muito precário, a gente sabe, as equipes não têm dinheiro, aí às vezes, né, não sei se é o caso exatamente do Rio Preto, mas acabam viajando com o ônibus aí não em tão boas condições, e uma viagem longa de Rio Preto para Itu, né, corre esse risco mesmo. Como fica a situação então dessa equipe agora? A equipe agora continua jogando, ela não pontuou, assim como o Rio Claro, ela não pontuou na competição e justamente recebe o Rio Claro lá em São José do Rio Preto no próximo sábado. É o próximo adversário do Galo Azul. Então vamos ver o que é que vai dar esse jogo. O jogo das duas equipes que estão 100 pontos até agora no Campeonato Paulista, viu, Janaína? Bom, Rafael, agora vamos falar de partida decisiva, né? Hoje tem Rio Claro Basquete em quadra aqui em Rio Claro mesmo, em né? Rio Claro o bicho vai pegar, hein, Janaína? Hoje à noite, Rio Claro não pode nem pensar em perder, porque se perder tá fora e o pessoal parece que tá focado na partida, pelo menos isso é o que a gente espera. Vamos dar uma olhada. Depois de 2 derrotas para Bauru, a única saída para Rio Claro continuar no Paulista de Basquete é vencer 3 jogos seguidos. Mas vamos um passo por vez. O jogo de hoje à noite no Filipão já é de vida ou morte. Nós estamos tranquilos porque em Rio Claro você nunca pode perder nenhum jogo, né? Então é bastante complicado, lógico. A gente sabe da capacidade da equipe de Bauru, mas a equipe está entendendo o que a gente precisa fazer para ganhar o jogo deles. A gente precisa melhorar um pouco o nosso poderio defensivo, tirar um pouco os contra-ataques da equipe de Bauru. A gente sabe que tem excelentes jogadores com índice de aproveitamento muito alto, né? Então a gente precisa igualar, principalmente a nossa saída, a nossa volta defensiva, para que a gente não proporcione contra-ataques, né? Para que a gente possa igualar o jogo. Na partida do último sábado, o Rio Claro perdeu por um placar centenário, 108-90. Mesmo com os retornos de Larry Taylor e Alex na equipe de Bauru, que estavam na seleção brasileira, Damião fala em mais atenção por parte dos seus jogadores. Não, são excelentes jogadores, mas o time todo de Bauru está com um excelente aproveitamento. O Ricardo Fischer teve aproveitamento de 10-8 de bola de 3 marcado, né? O time todo de Bauru teve aproveitamento de 68%, 69% de aproveitamento. Jogaram para fazer 159, fizeram 108. Um aproveitamento muito alto para uma equipe de basquete. Pelo menos no discurso, o otimismo é muito grande por parte do Rio Claro Basquete. Também não poderia ser diferente, né? Ninguém deixa transparecer o mínimo de preocupação ou de pessimismo com relação à sequência do campeonato. Em nenhum momento a gente pode relaxar. Nós perdemos dois jogos lá. Eles não fizeram mais do que a obrigação deles, do que ganhar dentro de casa. E agora a gente tem o primeiro jogo dentro de casa, a gente precisa de um resultado positivo. Ontem à tarde foi momento de coletivo. De agora em diante, qualquer erro é fatal, por isso é bom treinar bastante mesmo. Até antes do treino começar, todo mundo já estava calibrando as mãos nos arremessos. Jogando em casa, a responsabilidade é ainda maior.
queremos vencer os 2 jogos dentro de casa para decidir, para levar esse 5º jogo para casa deles, que lá também é muito difícil de ganhar, mas a gente tem que estar pronto para isso. Temos que trabalhar agora essa semana para isso aí e tentar buscar essa vitória dentro de casa. O Luizinho, inclusive, foi bem radical em dizer aí que eles não fizeram mais que obrigação fora de casa, agora aumenta a responsabilidade aqui então, né, Rafa? Aumenta, com certeza, não tenha dúvida. Era exatamente isso que eu estava pensando, né? Porque se você falar, o adversário não tinha mais que obrigação mesmo vencer lá na casa deles. Agora o Rio Claro também tem a obrigação de... A pressão vai ser maior, então, exatamente. Né? Então quer dizer que se o Rio Claro vencer as 2 aqui, não é mais do que obrigação, né, Janaína? Então é assim que tem que pensar, e é bom que eles estejam pensando desse jeito, porque assim eles vão mais motivados, pelo menos a gente espera que Rio Claro entre em quadra hoje à noite com um espírito, né, aguerrido mesmo, e não só com o espírito, porque também você entrar só com determinação também não ganha jogo, viu? O time tem que entrar bem treinado, o pessoal tem que estar ali com a pontaria boa, com as mãos calibradas, para que possam, de fato, não desperdiçar a chance. Atenção, como o técnico disse, né? Exatamente. É o foco, né, Janaína? Às vezes você entra com o foco, parece que em qualquer outro lugar, menos ali no jogo. E você vê lá contra Bauru, o time foi bem em termos ofensivos, conseguiu marcar 90 pontos, né? Mais do que em muitos jogos que ele ganhou. Mas tomou 108, né? Hoje em dia no basquete, você tomar mais de 100 pontos é complicado. Então o Rio Claro precisa de muita atenção ali na defesa. E ontem lá, o que você sentiu dessa equipe, Rafa? Olha, eu senti que eles estão tranquilos. Parece que não se deixaram mesmo abater por esses 2 jogos, por esses 2 resultados negativos nas 2 primeiras partidas contra Bauru. Então eu acho que o time está confiante. É lógico. O problema é que é muito difícil você ganhar 3 jogos seguidos, né, de Bauru. Só para finalizar, falando das probabilidades, então, tem que vencer em casa, como você disse. Tem que vencer. Se não vencer, venceu, tem mais um próximo jogo. Tem mais um próximo jogo na quinta-feira. Continua com a obrigação daí de vencer, para daí levar a decisão para o 5º e último jogo, que seria no domingo, lá na cidade de Bauru. Então... Tá certo, vamos torcer, né, Rafa? E você viu, olha, só lembrando, fazer o convite aqui para o torcedor, né, para comparecer hoje à noite lá no Felipão. O time precisa mais do que nunca do apoio da torcida de Rio Claro. Vocês viram ali no começo da matéria as imagens da partida lá em Bauru, como é que estava o ginásio panela de pressão. Tava uma panela de pressão mesmo. Então, torcedor de Rio Claro, R$10 o ingresso, a venda a partir aí das 7 da noite na bilheteria do Felipão. Vale a pena comparecer, prestigiar aí, torcer e empurrar a equipe do Rio Claro Basquete. E amanhã as informações. Obrigada, Rafael. Valeu, Janaína. Amanhã a cobertura completa aqui no Rio Claro Notícias. Uma ótima tarde a todos. E a seguir, crianças e adolescentes com distrofia muscular mostram seu talento em apresentações culturais. Eu volto já.